Olá, vamos continuar. Resumo do livro Ensinando o Trivium. Nós estamos no 3º capítulo e nós vamos continuar aqui com os 10 grandes problemas que existem em você adotar uma escola regular como um método de ensino para os seus filhos. Então, terceiro problema, que é onde nós paramos no vídeo passado. Terceiro problema é o seguinte: as escolas regulares, elas criam um intercâmbio cultural fora do controle dos pais, estabelecendo valores que podem entrar em conflito com os dos pais. O que é isso? A família, ela tem um código de valores e a escola tem outro. E esse intercâmbio cultural, ele pode fazer com que a criança entre em conflito. Você ensina algo para o seu filho em casa e lá na escola é ensinado outra coisa. E aqui ele fala que vai estar fora do controle dos pais. Lá na escola não tem como você ver, não tem como você controlar. E isso é um grande problema. E é verdade, é um grande problema mesmo. Vou dar aqui uns exemplos que são bem práticos. Festa junina. A gente percebe que sempre no mês de junho há uma dificuldade, né? Porque os pais cristãos não querem que os filhos participem da festa junina. E aí as escolas colocam, não, mas é uma festa cultural, não, mas é uma coisa que todos os coleguinhas vão participar. E como controlar isso? Tá fora do nosso controle. Claro que tem pais que simplesmente proíbem e tal, e tudo certo, mas não há um diálogo e não há como o pai, naquele momento que é oferecido, se posicionar. Não só a festa junina, mas personagens que os pais preferem, como que eu posso dizer? Preferem não incentivar os filhos a lidarem com eles, como Saci Pererê, esses mitos de lendas, fadas, duendes, sereias, que todos têm uma origem duvidosa, muito misturada com bruxaria, com misticismo, bruxaria mesmo, muita coisa na escola é ensinado com uma outra roupagem, né? Enfim, esse terceiro problema é isso. Vai acontecer que você vai ensinar uma coisa na sua casa e lá na escola vai ser ensinado outro e está fora do seu controle. Você não vai poder controlar. E aí vem uma objeção. Ele vai colocar sempre em todos os problemas uma objeção. O que é objeção? Alguém que vai falar assim: não, mas peraí, eu tenho uma objeção. A objeção é: as crianças precisam aprender a lidar com o mundo real. Verdade, a gente não pode, né? Essa fala a gente não pode colocar as crianças dentro de uma redoma, dentro de uma bolha, e aí elas vão estar lá fora e vão precisar lidar com isso. E aí, qual que é a resposta para essa objeção? A resposta é que você tem que fazer com que a criança aprenda a viver de uma maneira justa no mundo real. Não simplesmente jogar ela em um mundo que ela não sabe viver ainda. Por isso que a educação, ela tem que ser em casa. Você expõe os seus filhos depois que você já os tiver treinado. Essa é a visão do ensino doméstico. Não é você não ensinar o seu filho e criar ele numa bolha. Não, é você ensinar e preparar ele para chegar no mundo. Faz toda a diferença. E aí ele fala que quando você expõe essas coisas aos seus filhos em casa, é um ambiente controlado. Você está tendo a oportunidade de medir o comportamento do seu filho, da sua filha, para ter uma resposta adequada de acordo com o comportamento. Lá na escola não, vai ser jogado, vai ser, né, oferecido sem nenhum tipo de controle com a reação da criança. Outra coisa que ele dá um exemplo que você não pode... É como se você fosse ensinar a criança a nadar. Você não simplesmente joga ela na piscina. Você ensina vários processos, vai unindo esses processos uns aos outros, para depois você expor essa criança ao nadar. E eu quero abrir aqui um parêntese, porque a minha filha, ela tá fazendo natação. E ela tem só 2 anos e 10 meses. Eu não sei nadar e eu fico totalmente insegura em água, porque eu não sei nadar. E aí a gente decidiu pôr ela logo na natação, que quanto mais cedo aprender a nadar, melhor. E eu ficava pensando, como que alguém ensina o outro a nadar? É muito difícil, é muito difícil. E eu ficava observando na aula. A professora ensinava ela a fazer bolinha, soprar na água. Aí eu falei, legal, porque ela vai aprender, né, a soprar a água, não a aspirar. Depois ensinava ela a pôr o pé, né, a lavar o rosto, que é molhar fechar o olho quando a água vem,
prender a respiração, depois eu colocar o pezinho no fundo da piscina. Então, assim, faz todo sentido esse exemplo que o autor dá, né, da natação. Quarto problema. As escolas regulares podem ser academicamente inferiores, em muitos casos, apenas por causa da ineficiência no ensino de material idêntico à multiplicidade de crianças em diferentes níveis de aprendizado. Então, o que é esse quarto grande problema? Ele vai explicar aqui. Essas escolas regulares, elas carregam esse problema de tentar trazer o mesmo ensino, a mesma coisa para várias crianças. E essas crianças, elas são diferentes. Elas precisam ser observadas nas suas singularidades. Então, o problema é esse. Na escola regular, não tem como fazer esse acompanhamento individualizado. Então, por isso que ele diz que é ineficiente o ensino, porque o material é idêntico e existe uma multiplicidade de crianças. Então, existe essa variação de necessidade, porém, há uma uniformização na oferta. Então, esse é o quarto problema. E aí ele coloca aqui uma objeção, que seria, né? Alguém pode então dizer assim, então as escolas regulares de modelo clássico pode propiciar um ensino mais competente e profissional do que qualquer pai e mãe. Ou seja, uma escola de modelo clássico, ela é melhor do que o pai e a mãe, já que o problema é tratar todas as crianças iguais. Pegue um professor particular. Um professor particular, ele vai resolver o problema, porque ele vai tratar o seu filho de maneira única, melhor do que o pai, porque o pai não tem a formação. Essa objeção é daquela pessoa que acha indispensável a formação de ensino especializado, como ele chama. Então ele vai dizer assim, olha, para essa objeção ele dá 7 respostas. Ele fala assim: primeiro, é raro encontrar uma escola com professores competentes. Os professores não são tão competentes como a gente acha que eles são. E ele fala assim, e embora eles sejam competentes, eles estão impregnados com esse modelo educacional de uniformizar. Então, por mais que ele seja competente, ele foi formado para aquilo está na essência de como ele ensina. Então, por mais que você pegue esse professor para usar ele como um professor particular, ele tem essa estrutura na sua forma de ensinar. Segunda resposta para essa objeção, esses professores seriam mais eficientes como professores particulares, ou seja, como eu disse, tratando de uma maneira específica aquele aluno em casa, não fora de casa, não sem o controle e a supervisão dos pais. Terceira resposta para essa objeção: a eficiência de professores competentes em uma sala de aula se aplica melhor à educação de adultos. Então, essa questão de ser um professor competente, um professor com alta capacidade, isso não faz diferença para a criança. Para a criança, não é a competência que é o mais importante, mas é a pontualidade em se tratar assuntos que precisam ser tratados naquele momento e da maneira certa. Então, essa é a visão do autor. Aqui ele dá um exemplo. Por exemplo, um doutor em física faz pouco para melhorar a física elementar. Com efeito, ele pode involuntariamente ser um obstáculo para muitos alunos, ou seja, ele vai às vezes ser um doutor em física, mas o que se precisa naquele momento da física elementar não precisa ser um doutor em física, então ele vai atrapalhar. O que precisa naquele momento não é de um doutor em física. É isso que ele quer dizer. Quarta resposta para essa objeção: não há grande diferença entre pais ensinarem física elementar aos filhos com o uso de materiais preparados por profissionais ou diretamente por um profissional. Ou seja, se o pai vai ensinar física básica para o filho, que diferença faz se ele tem o material e transmite esse conhecimento, se ele é o pai da criança, ou se vier um professor, um físico, um PhD, um doutorado, cheio de especializações. Para a criança que está aprendendo física básica, não faz diferença. É isso que ele está dizendo. Então, tipo assim, não faz sentido a gente ter uma objeção de que tem que ter
de que tem que ser uma pessoa com conhecimento tão específico. E quinto, achei muito interessante essa quinta resposta a essa objeção, que ele diz assim, ó, os pais que cumpriram a sua sentença de 12 anos em uma escola regular pode remediar a sua consequente educação faltosa, ensinando essas matérias aos seus próprios filhos. Então ele coloca aqui, olha, nós que cumprimos, né, esses 12 anos de escola, ensino fundamental, ensino médio, nós podemos agora compensar, porque a gente sabe que a gente estuda um monte de coisa que a gente não aprende. Então ele fala, aproveite agora para você realmente aprender, porque você vai ensinar para o seu filho, para você ensinar você precisa aprender. E aí no finalzinho ele fala, o ensino doméstico é para os pais também. E ele vai falar sobre isso em vários aspectos, que o benefício não é só para o filho, é também para os pais. E nesse aspecto é verdade, porque eu fiquei pensando, né? Para mim ensinar para minha filha é muito desafiador, mas na verdade talvez seria uma oportunidade de eu estudar mais, me reciclar, rever coisas que a gente viu e que passou, né, e ficou para trás, e às vezes a gente precisa no dia a dia, mas a gente não aprendeu da maneira adequada. E se eu preciso ensinar, eu volto a aprender. Né? Achei interessante. Bom, sexta resposta para a objeção é: quando se toma uma decisão somente com base em valores acadêmicos, a atividade acadêmica se torna a maior autoridade, o que abala o respeito aos pais e à autoridade. Ele está dizendo assim, a gente não decide fazer educação doméstica levando em consideração ou colocando os valores acadêmicos em primeiro lugar. Quando a gente decide fazer educação doméstica, a autoridade vem em primeiro lugar. A obediência, a responsabilidade paterna e materna vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem as consequências, que é buscar, né, um ensino acadêmico de qualidade, escolher o método, escolher as ferramentas, escolher, né, o estilo que você vai conduzir esse ensino. Mas a objeção é, a gente não está aqui querendo fazer educação doméstica e defendendo que vai ser a melhor qualificação acadêmica do mundo. Não, talvez realmente não seja, mas esse não é o nosso objetivo, porque nós entendemos que, isso é a visão do autor, nós entendemos que isso não é o mais importante, que o mais importante é a visão que essa criança vai ter em relação aos pais e a autoridade que esses pais têm. E a sétima objeção é, ainda que a objeção fosse verdadeira em linhas gerais, ou seja, ainda que a pessoa diga assim, mas o ensino acadêmico vai ficar comprometido. Ele já provou que não. Mas, embora fosse verdade essa afirmação, ele diz assim, mesmo se isso fosse verdade, isso não seria justificativa. Se todas as coisas fossem iguais, o oferecimento do ensino mais competente e profissional consistiria em um critério válido. Mesmo assim, só depois de várias outras questões terem sido sanadas, este, sem dúvida, não é o critério principal sobre o qual se deve decidir a questão. Ou seja, é parecido com a justificativa anterior. Por mais que essa resposta fosse válida, de que o ensino de um professor qualificado, altamente qualificado, é indispensável, embora isso fosse verdade, ainda assim, isso não seria o mais importante. É parecido com a argumentação número 6. Então, mostrando isso. Não é o mais importante, mas embora fosse, não é tão importante, mas embora fosse tão importante ter esse professor tão qualificado, não é o mais importante. Deu pra entender? Eu vou falar de novo. Ele quer dizer assim, ó, ter um professor altamente qualificado para ensinar ensinos básicos não é a coisa mais importante, não é algo tão importante. E se fosse tão importante, não seria o mais importante. É isso que ele quer dizer. Continuando. Quinto grande erro das escolas regulares. A separação por idade das escolas regulares encoraja a formação de grupos com uma forma adequada de se posicionar na sociedade. Bom, ele quer dizer assim, ó, o problema é que essa sala de aula separada por idade, ela tem origem na filosofia evolucionista e socialista, e ela vai
trazer como resultado uma cultura juvenil artificial, que é exaltada por ter rompido com a tradição cultural. Qual que é o problema de você separar essa sala de aula por idades? Porque no ensino doméstico você ensina todos os filhos, claro, cada um com uma necessidade, mas você ensina a todos, né, no mesmo ambiente. Cada um do seu jeito, mas no mesmo ambiente. A dificuldade do autor é você separar essas crianças em grupos de idades. Por quê? Porque se uma criança ou uma adolescente vive só com uma criança da mesma idade, como que ele vai progredir? Ele não progride, pelo contrário, a maioria dos pais que eu percebo que questionam quando colocam os filhos na escola, a grande maioria fala, ele melhorou nisso, disso, mas ele regrediu nisso, regrediu naquilo, regrediu nisso. Por quê? Porque você convive com crianças da mesma idade. Você não convive com crianças que vão despertar em você um comportamento superior, um comportamento melhor, um comportamento que te incentiva a crescer. Então esse é o quinto grande problema. O seu filho, ele vai dar uma atrasada. Por quê? Porque ele precisa conviver com pessoas de todas as idades, para ele perceber que o mundo não é feito só com crianças. O mundo é feito com adultos, com idosos, com bebezinhos. E isso é importante no ensino, nesse desenvolvimento. Bom, a objeção. Vou ler a objeção. As crianças na escola interagem com outras de diferentes idades no parquinho, no ônibus e em outras atividades. É o que a gente fala, né? É bom porque ele vai interagir, ele vai... Tá. E aí, qual que é a resposta para essa objeção? Esse é o grande problema. Em primeiro lugar, a seleção e a rotulação seguida pela interação. A seleção cria um adesivo sociológico baseado na divisão dos grupos por idade e a interação testa a qualidade do adesivo que as separa. Ou seja, resumindo, isso é só uma justificativa para nós aceitarmos a regressão. A gente rotula, né, a idade. Não, mas esse comportamento é característico dessa idade. Aí a gente vai lá e rotula. Pá! É assim, tá com mania de mentir. É a idade. Tá com mania de enganar, de fingir, de gritar, de dar birra, de esnobar. E aí a gente rotula, mas é a idade, é o comportamento da idade. E isso é um problema, porque isso simplesmente nos faz rotular para a gente aceitar essa regressão. Sexto grande problema. Gente, eu tava aqui tentando fazer apenas 3 vídeos por capítulo, mas assim, eu acho que não compensa. Eu vou tentar tratar tudo, porque a intenção é pegar tudo que o livro tem para oferecer. Então, vai dar mais de 3 vídeos por capítulo, tá? Bom, vamos lá. Mas vale a pena porque, né, ninguém tá com pressa. Vamos fazer uma coisa bem legal pra gente aproveitar o que o livro tem para oferecer. Então, o sexto problema. A mistura de sexos nas escolas regulares pode criar situações inapropriadas. Bom, isso aqui é o seguinte. Tem gente que vai falar assim, não, mas tem que ficar junto, porque ele tem que aprender a conviver com menino, com menina, a menina também, com menino, com menina. Sim, o que o autor está querendo dizer é que como que ele usa a palavra, essa relação de meninos e meninas é necessária, é importante, mas ela precisa ser supervisionada. E na escola, o professor não consegue ter a supervisão de como tem sido esse relacionamento. Então, ele é bem assim, eles são bem rígidos nesse comportamento. Então, ele coloca bem assim, esse comportamento, falando aqui, né, de meninos com meninas. As meninas não têm o direito de desenvolver relações independentes com os outros meninos, e os meninos não têm o direito de desenvolver relações independentes com outras meninas. Eles só podem desenvolvê-las com o nosso conhecimento, com o nosso parecer e com o nosso consentimento. Ou seja, o menino não pode simplesmente sair por aí conversando o que quer, brincando do jeito que quer, se relacionando do jeito que quer. Não. Precisa ter o nosso conhecimento, eu preciso saber com quem que ele está conversando, com quem que ele está brincando. Eu preciso autorizar, eu preciso consentir. Então, nessa questão ele é bem rígido. E assim, pessoal, abrindo aqui um parênteses, às vezes a gente pensa assim, tá muito exigente, muito Caxias, né?
Mas talvez a nossa geração, né, década de 80, talvez a gente tenha um pouquinho ainda de valor e de moral, que os nossos pais eram assim, os nossos avós eram assim. E hoje a gente, com essa nossa liberdade que a gente dá, a gente precisa perceber que isso pode estar trazendo vários prejuízos para a formação dessas crianças, né? Uma certa liberdade que está virando uma certa libertinagem. Então, tá, parece exagero, mas talvez não é. Talvez é zelo, cuidado com aquilo que eles chamam que os filhos que o Senhor nos deu, né? Bom, o sétimo grande problema com as escolas regulares. Esse aqui é interessante. Eles assim, o tempo na escola e fora de casa, outras atividades depois da escola e fora de casa, tarefas trazidas para casa da escola, tudo isso leva a ordem e o comprometimento para a escola, ao mesmo tempo em que afasta os filhos da família. Ele fala assim, ó, o tempo que você gasta indo para a escola, ficando na escola, voltando da escola, fazendo atividades fora da escola, atividades da escola dentro de casa, todo esse tempo que você gasta em função dessa escola é prejudicial, porque é um tempo muito grande e está tirando o tempo desse filho com a família. Então, é um problema, é muito tempo. E a objeção é assim, ó, a objeção que alguém pode falar. O ensino doméstico perturba a casa, de modo que nós devemos escolher a rota para a escola regular. Tipo assim, não, mas fazer educação em casa, a casa vai virar, né? Vai virar o quê? Uma escola, né? Bagunça, menino, barulho. E aí ele diz assim, nosso conceito de lar e família foram tão alterados pela cultura artificial criada pela educação socializada que nos esquecemos dos verdadeiros propósitos da família. E aí ele diz assim, mas espera aí, o que é o lar? O que é uma família? O que são filhos? Então, assim, um lar é um lar. A gente não precisa abrir mão daquilo que é um lar por conta daquilo que está sendo ensinado que é um lar. Um lar não é uma casa bonitinha, arrumadinha, sem bagunça, sem barulho, porque uma criança fica o dia inteiro na escola. Isso não significa que essa casa é uma casa melhor do que outra casa, que tem barulho, que tem bagunça, porque tem criança. Então, precisa se rever isso. E uma coisa interessante que ele fala aqui é sobre esse tempo. Ele fala que todo esse tempo que você gasta com a escola, ele é tirado da família, como eu disse. E isso traz prejuízo. Como ele fala lá no comecinho. Por quê? Porque a criança ela fica mais envolvida com a escola do que com a família. Vamos agora para o 8º problema, que também é muito interessante. 8º problema com as escolas regulares. Há um contraste inerente entre modelo de discipulado por meio de tutor e segundo, modelo de ensino da sala de aula. O que é que ele quer colocar aqui? Há um contraste, há uma diferença muito grande entre o modelo de discipulado por meio de um tutor, que é a proposta do ensino doméstico. É um discipulado. O que é discipulado? É ensinar, é o ensino. Por meio de um tutor. Quem é o tutor? O pai e a mãe, ou o pai, ou a mãe, ou os dois. Os pais. Então, esse pai é um tutor. Ele vai guiando, ele vai ensinando, ele vai conduzindo essas crianças para que elas aprendam. E o outro modelo é o modelo de ensino da sala de aula. Por quê? Como ele já vem colocando, é um modelo que quer padronizar, ele quer colocar um conhecimento uniforme para várias crianças que são diferentes e vão receber aquilo diferente. Então, ele diz assim, ó, vamos falar a realidade, encaremos os fatos. A mais excelente sala de aula será a que mais se parece com o lar. Ele fala assim, olha, a melhor sala de aula que a gente puder imaginar, como que é a característica dela? É uma sala de aula que se parece com um lar. É um lugar onde você trata de uma maneira individualizada, onde você atende uma necessidade pontual, específica. Então, a melhor sala de aula vai ser a que se mais parecer com isso, com um lar, com uma instrução com amor, né? Uma instrução familiar. E o pior ensino doméstico
por mais que você esteja ensinando em casa e você acha que você não tem recurso, que você não está conseguindo, né, fazer aquilo com excelência, o pior ensino doméstico será o que mais se parecer com uma sala de aula. Então, quanto mais você tentar copiar uma sala de aula, pior vai ser o seu ensino doméstico. Então, não tente casar essas coisas. A proposta é um ensino baseado no discipulado com um tutor, para que seja algo, ele fala aqui, ó, que é um crescimento orgânico. Você vai crescendo e vai cuidando à medida que aquele crescimento vai gerando resultados. O outro, que é o segundo, ele começa com pessoas separadas de todas as relações comuns, ou seja, é um ensino, como que eu posso dizer, um ensino isolado, não é ligado com realidades do dia a dia, não é ligado com situações reais. O primeiro modelo não, ele vai ser usado, vai ser aplicado em situações reais do dia a dia. E qual que é tem um detalhe aqui que eu quero ler, que ele fala aqui que é um assunto que tem muita polêmica. Ele fala assim, como chamamos as relações dos pequeninos, tolhidos com frieza das suas relações naturais e institucionalizados em uma idade precoce e tenra? O que ele está dizendo? Está dizendo assim, como que nós chamamos as reações dos pequeninos, dos bebezinhos que são tolhidos, ou seja, são pegados, né, são cortados com frieza das suas relações naturais, ou seja, do crescimento, da descoberta, da adaptação, e institucionalizados, ou seja, são colocados, né, de uma maneira institucionalizada em uma idade precoce. Como que nós chamamos isso? Os psicólogos chamam isso de transtorno de ansiedade ou síndrome da separação juvenil. Quando você tira um bebê do convívio natural da família e coloca ele em um ambiente que não é natural, é institucionalizado, é tratado de maneira padronizada e uniforme. Então, os psicólogos chamam isso de transtornos da ansiedade ou síndrome da separação juvenil. Ai, dá dó, não dá? Pois é. Mas os educadores, gente, isso aqui é o livro que tá falando, tá? Tô lendo aqui. Os educadores as chamam de creche. Então, eu sei que é um assunto polêmico, mas é isso que ele tá dizendo. Que levar um bebê para uma creche é tolir ele do acolhimento natural, que é o acolhimento da família, e do cuidado natural, que é o cuidado da família, e não de uma instituição. Bom, a objeção. Não, né? Você está sendo radical. A escola particular, porque aqui ele está falando sobre a possibilidade de que esse ensino seja o ensino particular, uma escola particular. Aí fala assim, não, mas a escola particular é só o suplemento da educação oferecida pelos pais. Ou seja, você vai educar em casa, mas você manda ele para um professor particular para ter um ensino especializado só para dar uma reforçada. Essa é a objeção. Eu achei até interessante. Mas qual que é a resposta que ele dá? Eu achei interessante também a resposta. Ele fala assim, tá, então o professor particular ele é só o suplemento. Mas se o valor nutricional do alimento, se você está comendo, se o seu filho está se alimentando, né, dos pais, e o professor particular é só o suplemento. Mas se o valor nutricional dessa criança começa a cair, a nutrição está baixa, você tem que fazer o que com o suplemento? Você tem que aumentar a dose do suplemento. Até chegar um momento onde aquela criança ela tem mais suplemento do que o alimento. Ou seja, ela tem mais educação por meio dos professores do que por meio dos pais. E aí ele pergunta assim, em que momento o suplemento se torna o alimento e o alimento se torna o suplemento? Eu achei interessante fazer essa reflexão e eu quero encerrar essa parte aqui fazendo essa pergunta. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu ensino muito em casa. Eu sou pontual, eu sou observadora, eu não deixo passar nenhuma situação sem colocar ali o meu posicionamento. A escola é um extra, né, para me ajudar aonde eu não consigo alcançar. Mas quanto tempo a escola gasta doutrinando o seu filho e quanto tempo você gasta ensinando o seu filho? Vamos supor,
em casa a gente gasta 24 horas por dia. Ou, se a gente tirar as noites dormidas, a gente gasta, né, todas as horas do dia, tirando o sono. Mas não dá nem para comparar com as horas que a gente gastaria quando nossos filhos estão na escola. E aí é a mesma aplicação. Se a escola está gastando mais esse tempo, se o que era para ser um suplemento está sendo a base, não é suplemento, é o alimento. E você está sendo o suplemento, que você deveria ser o alimento. Então, fica aí essa reflexão, o quanto nós estamos sendo responsáveis pelo alimento, né, realmente pela educação e pela formação dos nossos filhos. Ok? Beijo. Próxima aula.